E aí galera atípica, beleza? Bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, esse é o canal Cristão Atípico e esse é o quadro Spoiler da Lição. Esse quadro legal onde a gente passa, né, todo o conteúdo da lição da semana que vem, né? E a lição, galera, da semana que vem tá muito boa. Eu li mais de 3 vezes porque tá muito boa. O título geral da lição da semana, né, é Brincando de Deus, né? E a lição geral, galera, se você não sabe ainda, é Isaías, consolo para o povo de Deus. A gente está usando esse aqui, ó, esse guia de estudo, né? Você pode encontrar lá na CPB, se você não tem o seu ainda. E a gente está estudando o livro de Isaías. A gente já estudou o início, né? Alguns capítulos do início, alguns reis de Isaías, do livro de Isaías ali, né? O rei de Judá, o rei do sul ali. E agora, galera, a gente vai falar um pouquinho agora sobre outros reis e também agora esse tema da lição tá muito bom. Mas antes de a gente começar, galera, a falar sobre o que vai acontecer nessa semana agora, que tá muito top mesmo, eu preciso que você ajude o canal, né? Compartilhe, você faz parte desse projeto aqui do Cristão Atípico, de levar mensagem a muitas pessoas. Graças a Deus, muitas pessoas têm conhecido a palavra de Deus, muitas pessoas têm compartilhado os vídeos e você pode fazer parte também, né, desse projeto, deixando o seu like, né? O YouTube entende quando você deixa o like, você gosta do vídeo, então ele pega nosso vídeo e divulga para mais pessoas, né? E também você pegando esse vídeo, né, compartilhando no grupo, né, do WhatsApp, do Facebook, grupo de lições, né? E vai ser muito bom, porque o canal vai crescer e mais pessoas vão conhecer mais sobre a palavra de Deus, né? E quando vocês gostam do vídeo, quando vocês gostam do canal, quando vocês comentam, né, quando vocês deixam like, isso me faz entender que vocês estão gostando do conteúdo, então eu vou postar mais conteúdo. Inclusive essa semana vai sair mais ou menos uns 5 vídeos, né? Vai sair, geralmente é 3 vídeos por semana, mas essa semana eu tenho conteúdo aí novo para 5 vídeos de curiosidade sobre lição também, né? Então tem bastante série aí, tem o Bíblia Plus, tem curiosidade da Bíblia, história típica, bastante séries legais que você gosta que vai ser essa semana. Mas vamos para a lição, galera. É a lição 6, galera, e o verso para memorizar. Olha que verso top. Naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus, em quem esperávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor, em quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, versículo 9, né? Essa semana, galera, também, você que está fazendo ano bíblico, a gente vai estar aqui, ó. O ano bíblico vai estar em Êxodo do 37, 38, a partir de sábado. E vai finalizar o ano bíblico em Levítico 13 e 14. Então, se você não começou o seu ano bíblico ainda, comece, porque é muito importante você estar lendo a Bíblia também e também estudando a lição, né? Porque você vai compreender mais, né, sobre o que está na lição aqui. E a lição tem esse objetivo de fazer você estudar a Bíblia. Olha que parte legal na parte de sábado aqui, ó. Desde que o pecado nasceu no coração de um anjo mais poderoso, né? Um anjo poderoso. O orgulho não respeita os limites da realidade, né? Esse é o problema de você ser orgulhoso, né? Tem um livro aqui, se eu não me engano, acho que deve estar até aqui, que é o Mente, Caráter e Personalidade, né? Da Ellen White, né? Volume 2. Ela lá nesse livro, ela fala, né, que os dois maiores pecados que Deus odeia é orgulho e egoísmo, né? E o orgulho surgiu nesse anjo, né? A criatura mais perfeita criada por Deus, que se rebelou e queria não ser só uma criatura, mas queria ser igual a Deus, né? Queria ser adorado, uma coisa que só Deus pode ser adorado, porque Deus merece nossa adoração, porque Ele é nosso Criador e porque também Ele nos deu a redenção, né? E o problema de você ser orgulhoso é você imaginar uma coisa que você não é. E essa semana a gente vai estudar sobre alguns reis que não queriam só apenas ser reis, eles queriam mesmo ser Deus, né? Se você ler a história, aí temos aqui vários reis, na verdade, que queriam ser deuses, né? O rei do Egito, na verdade, o faraó, ele queria não só ser um rei, mas ele era como se fosse um representante ali de um deus, né? E ali a gente vê Deus humilhando aquele rei ali quando ele tirou o povo de Israel do Egito. E essa semana também a gente vai estudar sobre isso, alguns reis. A gente vai estudar sobre o rei de Babilônia, que é a nação que vai sair posterior à Síria. Nas lições retrasadas a gente estudou um pouquinho sobre a Síria, né? Vemos ali que a Síria dominou ali Israel, que era o reino do norte, junto ali com a Síria, né, sem A no início. Dominou ali o reino ali da Síria e também o reino de Israel, né? A Síria com A dominou Israel, o reino do norte, e também o reino ali da Síria. Mas agora a gente teve outro problema, que era a ameaça, né, do reino da Assíria contra o reino de Israel, agora o reino de Judá, né? O reino do sul, que é a capital Jerusalém, né? Se você for pensar em Israel, né? A capital de Israel era Samaria, mas se a gente vê na história, o povo ali de Israel, né, no reino do norte, já foi conquistado, né? Então só temos agora a história do reino do sul, que é Judá, que é a capital ali é Jerusalém, né? Tanto que agora na história, né, os israelitas são chamados de judeus, porque só restou agora a tribo de Judá, né? A gente vê essa divisão quando o filho de Salomão, né,
fez ali a divisão e algumas tribos seguiram ele, outras não, né? Então essa divisão de Israel é um pouco difícil a gente entender, mas é assim. E a partir de domingo, galera, fala assim, ó, sentença contra as nações. E a gente vai estudar o capítulo 13 de Isaías, né? E agora a gente vê uma coisa muito importante, né? Nessa parte aqui, Isaías começa a falar, né, sobre várias sentenças. Ele fala sentenças sobre o rei da Síria, fala sentenças sobre o rei do Egito, fala sentenças sobre o Babilônia, e as sentenças que os juízos, né, os juízos que iam acontecer ali realmente aconteceram. Se a gente for ver na história, já aconteceram. A gente só está estudando o que já aconteceu. O primeiro juízo aparece com Babilônia, né? Por que será que o primeiro juízo ia acontecer com Babilônia? Porque seria a primeira nação, né, que seria conquistada. Então por isso que o juízo começa por ele, né? Se você ler o capítulo aqui, o capítulo 13, do 13 ao 23, é um pouco difícil de ler, né? Porque ali tem muitas coisas ruins que acontecem com aquelas nações, né? E realmente aconteceram, né? E o juízo começa com Babilônia porque foi a primeira nação, né? Mais à frente aqui na parte de terça ou quarta-feira a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa conquista da Babilônia, mas vamos devagar. A superpotência, né? Se hoje a gente pensar, né, sobre a superpotência da Babilônia, né? Mas da perspectiva humana do tempo de Isaías, não era facilmente perceptível que a Babilônia um dia ameaçaria o povo de Deus, né? Se a gente hoje falar da Babilônia, a gente entende que a Babilônia virou uma superpotência, né? Que conquistou mesmo, levou a cativeiro Judá, né? Coisa que os assírios não conseguiram, né? Senaqueribe tentou ali conquistar Judá, mas o rei Ezequias orou a Deus e Deus enviou um anjo. Inclusive tem um vídeo no canal falando sobre esse anjo aí que matou 145 mil soldados. Eu vou deixar aqui na descrição, se você procurar no canal você também acha, né? E a Síria não conseguiu conquistar Israel. Quando fala Israel no sentido de Judá. Mas a Babilônia conseguiu e levou até para cativeiro, né, aquelas pessoas. E se a gente for pensar na perspectiva ali do povo de Israel, seria impossível isso acontecer, né? Porque a nação, a superpotência daquela época era a Síria, e para a Babilônia conquistar Israel, ela teria que vencer a Síria, né? E a gente vê que isso aconteceu, né? Certamente, algumas pessoas inocentes, né? Aqui o rodapé da edição vem falando, né? No versículo 13, algumas pessoas inocentes sofreriam, né? Infelizmente, até as sentenças caem sobre os pobres, sobre as crianças. Infelizmente, e quando a gente lê esses capítulos, né, a gente acha, poxa, será que Deus não deu justo? Porque os inocentes também estão sofrendo. Os inocentes também estão pagando da sentença de Babilônia, né, a sentença da Síria. Mas por quê? Mas se a gente tem, galera, ler com cautela, a gente vê que um inocente também sofreu na história, né? E esse inocente era Jesus. Ele sofreu em nosso lugar e pagou o que não era dele, né? Pagou a dívida que não era dele. Então, a gente quando lê a história da Bíblia, a história da humanidade, a gente vê que não é justo um inocente pagar, mas também Jesus pagou o preço, e pela morte desse inocente, agora nenhum inocente mais vai sofrer, né, quando Jesus voltar. Ele decretou, né, a finalização do sofrimento, né? Então a gente vai para a parte de segunda-feira, porque aqui só é um spoiler, a gente vai falar só por cima aqui, ó. Em 626 a.C., né, o caldeus Nabopolassar restaurou a glória da Babilônia, né? E tornou a Babilônia um grande império. E ali agora a Babilônia junto ali com a Média, né? E conquista a Síria. Isso aconteceu, né? Foi em 626 a.C. Mas a história ainda continua, né? E a Babilônia, ela também, com uma profecia lá de Isaías, ela foi conquistada. Ela foi conquistada agora por Ciro, né? Em 539 a.C., né? Nós vimos ali a conquista da Babilônia pelos Medo, né? Ciro Medo pelos persas, né? Então, como a Babilônia conseguiu derrotar os assírios, também ela foi derrotada pelo Ciro, né? O Medo persa, né? E também, galera, a gente também vê outra derrota ali agora dos Medo e persas, né? E foi pelo Alexandre o Grande, né? Que era um grego que conquistou. Alexandre o Grande, ele tem até um documentário no Folha 7 Play falando sobre o último governo, né? Que vai contar a história de Alexandre o Grande. E ele conquistou todos os reinos daquela região ali, né? Os reinos conhecidos do mundo antigo, né? E aí ele conquistou, se tornou o faraó do Egito, conquistou ali o rei ali da Média e Pérsia, né? Conquistou Babilônia, conquistou tudo, né? E ele queria fazer Babilônia a capital, né? Mas isso não aconteceu, né? E nós sabemos que também, das profecias de Isaías, o reino Medo-Persa, o rei do Ciro, né, ele caiu, né? E também veio Alexandre, que agora era um grego e também caiu, né? Então tudo isso as profecias estão se encaixando, né?
E agora nós temos ali os juízos divinos de Deus, né? Deus ele faz grandes juízos, né? E também Deus chama o seu povo a juízo, né? E o juízo muitas vezes é ruim para um tipo de pessoas, porque essas pessoas que estão contra, né, as leis de Deus, elas vão sofrer. Mas o juízo também é bom para aquelas pessoas que estão ao lado de Deus, porque quando há juízo, né, há acerto de contas, né, e há recompensa, né? Aqueles que estão ao lado de Cristo, eles não sofrem, né, os juízos, né? E agora, galera, na parte de terça-feira, a gente vai estudar também um pouquinho sobre a queda do rei do norte, né? E se você for ler história, a gente vai estudar aí agora Isaías capítulo 14, né? Versículo 14, né? E também Daniel. E aí, Daniel 4, 5, né? A gente vai falar sobre o rei Nabucodonosor, que ele queria se tornar um deus, né? Ele se tornou tão orgulhoso que ele queria se tornar um deus, né? E a gente vê agora um contraste de Isaías 14 e Ezequiel 28, né? Embora os reis alegassem ter forte relação com os deuses, eles eram submissos a ele. Isso era dramaticamente demonstrado todos os anos, no quinto dia do festival do ano da Babilônia, né? No qual o rei era obrigado a remover suas insígnias reais antes de se aproximar da estátua de Marduk, a fim que a sua monarquia pudesse ser reafirmada. A ideia, né, é tomar um lugar de um deus menor, né? Na verdade, essa ideia que o rei deixava todas as suas insígnias e se apresentava ao rei supremo, que era Marduk, era que ele fosse um rei menor. Mas se a gente for estudar, galera, algumas pessoas pensam que quando a gente lê ali Isaías 14, está se referindo apenas ao rei de Babilônia, né? Ou Ezequiel 28, né? Que é o rei de Tito ali. Não é. Ali era um simbolismo. Ele estava falando ali sobre os reis que realmente existiam, o rei de Babilônia, que se tornou tão orgulhoso que tentou ser um deus. Mas essas características, né, não é uma profecia de duplo sentido, porque não existe profecia de duplo sentido. Mas existem características que só se encaixam com o anjo rebelde, que é Lúcifer, né? E aí essas características se encaixam também ali com o rei, porque essa profecia foi dada por rei da Babilônia, e também Ezequiel 28 por rei de ali, né, Tito. Mas também essas profecias aqui é exclusivamente para o anjo rebelde, porque ele vai falar sobre exatamente, né, sobre o Éden, sobre o grande querubim e sobre o governo do mundo, né, e sobre o céu. Então essas coisas não se encaixam com o rei da Babilônia, tanto que o rei da Babilônia era submisso aos deuses, né, a Marduk lá, né. Então não se encaixava essa profecia explicitamente, né, apenas ao rei da Babilônia, mas se encaixava também ao anjo rebelde, né, que originou o orgulho na humanidade, né. E agora indo um pouco mais à frente, na parte de quarta-feira, a gente vê aqui o título, né, A Porta dos Céus, né, a tentativa de destruir uma criança assim que ela nasce, né, em Apocalipse 12, 15. A gente vê um contraste agora em Apocalipse 12, 15 com o rei de Roma, né, porque essa parte que eu li aqui agora vai falar sobre o que está na Apocalipse, em que o dragão perseguiu a criança, que foi fruto da mulher, que é a mulher ali, e perseguiu a descendência da mulher, que é Apocalipse 14 ali, Apocalipse 12, vai falar sobre isso, Apocalipse 12, 9. E essa descendência nós acreditamos, né, que são os remanescentes, né, e também ali temos ali falando sobre Jesus, né, o dragão perseguindo a mulher. Mas se a gente for ler a história, se a gente for pesquisar na história, isso já aconteceu, né? Isso já aconteceu, Jesus já veio, já foi perseguido, morreu e foi levado ao céu. Mas não foi apenas Satanás que perseguiu, foi um rei que era o rei de Roma ali, né? Então Satanás usa agentes humanos, né? E isso se encaixa também ali, como você vê ali, a profecia de Isaías, né, 14, Ezequiel 28, falando sobre reis que realmente existiram, mas está falando ali sobre o poder do mal, né, sobre o anjo rebelde. E aqui agora em Apocalipse 12, a gente está falando novamente sobre o dragão, mas também o dragão está usando um agente humano, que é os reis de Roma, né? E também a gente vai falar ali, quando a gente fala também sobre o príncipe de Tito, também está falando sobre esse anjo rebelde. Então não são profecias de duplo sentido, mas características se encaixam aos reis daquela época e características se encaixam também ao anjo rebelde, porque as características vão muito além dos reis humanos, né? E galera, e aí agora a gente vê duas coisas, né? O rei da Babilônia, geralmente eles queriam ser Deus, e ali a gente vê ali o significado da palavra, né? O nome Babi, que significa, né, porta dos deuses, né? E eles queriam
ter acesso aos deuses, queria ser igual aos deuses. Tanto que eles faziam os zigurates, né? Ali a gente vê ali também Babilônia, né? Babel, que fez o zigurate ali, a Torre de Babel, queriam ser igual a Deus, queriam se chegar a Deus no lugar que Deus estava, queriam ser exaltados. E a gente vê agora um contraste com Jacó, que Jacó ele conseguiu estar onde Deus está, né? Jacó teve ali aquela visão, né? E conseguiu ver Deus, né? Ao contrário dos reis de Babilônia, que queriam ser santos por motivos errados, o Jacó ele teve acesso sim ao encontro, né? À porta de Deus, né? Que significa Betel, né? A porta dos deuses, né? Então, e agora, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de quinta-feira para finalizar aqui, que o tempo está correndo, né? E aí agora a gente vê a vitória final de Sião, né? Em Isaías 28, 21, em que a obra da destruição é chamada obra estranha. Por que obra estranha? Porque não é comum de Deus destruir a raça humana, tanto que isso se torna uma obra estranha, né? E Satanás finalmente é destruído, né? E também a gente vê uma mensagem lá, galera, em Isaías, né, 21:9, falando caiu, caiu a grande Babilônia. E a gente vê também agora uma mensagem também em Apocalipse, né, capítulo 20, também em Apocalipse 14, falando sobre a queda da Babilônia. Então esse simbolismo está simbolizando a Babilônia que já acabou, né, a Babilônia real, aquela superpotência, e agora está falando da Babilônia também, a Babilônia que nós estamos vivendo nos nossos dias, né, que Babilônia também que significa confusão. Então, galera, essa lição está muito boa. Não esqueça de se inscrever no canal, né, compartilhar esse vídeo com um amigo seu. Eu sei que aqui que dá pra gente passar, eu quero fazer essa recapitulação ao vivo, né? Eu vou marcar aqui um dia pra gente fazer ao vivo, pra gente comentar mais sobre a lição. Mas curta o vídeo, se inscreva no canal. Valeu, até a próxima e tchau, galera!